Olá, boa tarde. Que satisfação estar aqui com vocês no primeiro congresso online de qualidade e segurança do paciente. Eu sou a Joyce Malhuc, biomédica, mestre em microbiologia e uma das fundadoras do Núcleo da Qualidade e Segurança no Paciente, na qual eu atuo como consultora desta área. A minha palestra será Cultura de Segurança, lidando com as resistências. Primeiramente, eu vou contar uma historinha para vocês de como surgiu a cultura de segurança. Então, em 1986, nós tivemos um evento dramático para o mundo inteiro, que foi o desastre nuclear de Chernobyl. E a partir desse momento, o mundo inteiro se voltou para uma questão muito grandiosa: como estamos lidando e construindo uma cultura de segurança. E quando eles foram analisar as principais causas raízes do porquê tinha acontecido este evento em Chernobyl, eles identificaram que a principal causa era a ausência ou a fragilidade de uma cultura de segurança. Depois desse evento, tanto a indústria nuclear quanto a indústria da aviação aprimoraram cada vez mais os seus requisitos de segurança. Já a saúde não foi bem assim. Na área da saúde, por outro lado, somente em 1999, com a publicação do relatório Errar é Humano, que demonstrou uma quantidade exorbitante de eventos adversos e óbitos relacionados à má assistência à saúde, e esse estudo demonstrou que por ano, nos Estados Unidos, cerca de 44.000 a 98.000 óbitos estavam relacionados a falhas na assistência à saúde, que matava mais que câncer e câncer de mama e a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, só a partir dessa publicação é que surge, então, um movimento de segurança do paciente há 21 anos atrás. Qual a história por trás desse tema de segurança do paciente que traz junto, embutido, a cultura de segurança do paciente. Nós já vimos a importância do relatório Errar é Humano do Institute of Medicine dos Estados Unidos, que alertou para o grande número de óbitos relacionados a eventos adversos nas instituições de saúde. Mas e depois disso, o que aconteceu? Aí, em 2002, na Assembleia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde publicou uma resolução, Qualidade da Atenção, Segurança do Paciente, que foi como um alerta sobre a importância do tema nos serviços de saúde. A partir daí, seguiu-se a implantação de instituições voltadas para o tema de segurança do paciente em vários países, tais como Reino Unido, Dinamarca, Austrália e nos Estados Unidos. Em 2004, a OMS lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o objetivo principal de coordenar os programas de segurança do paciente nos países membros, fomentando ações sobre o tema. E desde 2004, com o lançamento dessa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, iniciou uma implementação de ações para promover a qualidade e segurança do paciente nos serviços de saúde. Mas era apenas o início, desse tema sendo trabalhado no Brasil. E ela lançou isso trabalhando especialmente no controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS. Bom, no Brasil, somente em 2013 foi publicado o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a RDC 36, que é a legislação que regulamenta toda a segurança do paciente no Brasil. E nós veremos um pouquinho mais sobre essa resolução nos próximos slides. Como discutido no slide anterior, somente em 2013 iniciou-se uma grande mobilização pela segurança do paciente no Brasil. Os eventos adversos podem causar danos permanentes, óbitos e aumento dos custos hospitalares, e de modo a prevenir a ocorrência nos serviços de saúde,
foi lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente em abril de 2013 pela Portaria 529, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. E considerando que os serviços de saúde são prestados em ambientes complexos, onde vários fatores podem contribuir para a ocorrência dos incidentes, é necessária a identificação e o tratamento dos riscos aos quais os pacientes estão submetidos. E entre os objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, criado em 2013, podemos destacar também promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio da implantação da gestão de risco e de núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. E também, em 2013, foi publicada a RDC número 36 da Anvisa e a segurança do paciente se torna lei, então, no Brasil. E essa lei regulamenta aspectos da segurança do paciente, como a obrigatoriedade da criação de núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde, além da notificação, vigilância e monitoramento de eventos adversos e a elaboração de um plano de segurança do paciente. E quem deve cumprir essa legislação? Esta resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. E quem não precisa cumprir? Excluem-se do escopo desta resolução apenas os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar. E agora eu trago dois conceitos importantes para darmos continuidade à nossa apresentação. O primeiro, que é essa segurança do paciente que estamos falando até agora. Ela é um conjunto de ações voltadas contra riscos, eventos adversos e danos desnecessários durante a assistência prestada nos serviços de saúde. E esse evento adverso? Ele é um incidente que resulta em dano à saúde do paciente. Sabe-se que de 4 a 17% de todos os pacientes que são admitidos em um serviço de saúde sofrem um incidente relacionado à assistência à saúde, que não está relacionado à sua doença base, podendo afetar a sua saúde e recuperação. Por exemplo, de um evento adverso. Um paciente realiza uma cirurgia para a remoção dos cálculos na vesícula biliar e que após o procedimento cirúrgico, onde ocorreu tudo certo, ele não sofreu nenhum incidente no procedimento cirúrgico, esse paciente sofre uma queda da maca durante o transporte do centro cirúrgico para a enfermaria, levando à prolongação do seu tempo de internação. Em alguns casos, essas falhas, esses eventos adversos, podem inclusive levar à morte do paciente. E continuando um pouquinho essa história da segurança do paciente, em 2005, com o objetivo de diminuir ou eliminar os riscos de danos relacionados à assistência, a OMS, juntamente com a The Joint Commission International, a JCI, que é uma importante organização de certificação hospitalar, estabeleceram as 6 metas de segurança do paciente, baseadas em áreas problemáticas da assistência, com maior ocorrência de eventos adversos. E essas metas vêm sendo implantadas por organizações do mundo todo, através da adoção de protocolos, com o propósito de tornar a assistência ao paciente cada vez mais segura e qualificada. E quais são essas 6 metas de segurança do paciente? Bom, a primeira é identificar corretamente o paciente. A segunda é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. A terceira é melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. A quarta é assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos. E a quinta é higienizar as mãos para evitar infecções.
A sexta é reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. E além de instituir essas 6 metas internacionais de segurança do paciente, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu os protocolos básicos de segurança do paciente. E 2 questões motivaram a OMS a eleger esses protocolos. A primeira é o pouco investimento necessário para sua implantação. E a segunda é a magnitude dos erros e eventos adversos decorrentes da falta deles. E aí, em 2013, por meio de 2 portarias, o Ministério da Saúde publicou os protocolos de segurança do paciente no Brasil, que são eles: identificação do paciente, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, protocolo de cirurgia segura, protocolo de higienização das mãos, protocolo de prevenção de quedas e protocolo de prevenção de úlcera por pressão. E todos esses protocolos têm o objetivo de instituir ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde e garantir, então, a melhoria da qualidade de todas as unidades de saúde do Brasil. Esses protocolos descrevem definições, abrangência, intervenções, barreiras de segurança, indicadores e outras orientações para que os serviços de saúde implantem e gerenciem a segurança do paciente. Entretanto, infelizmente, muitas instituições ainda têm dificuldade de colocar em prática esses protocolos e gerenciá-los. E agora que já falamos de onde surgiu essa cultura de segurança lá na indústria nuclear e na indústria da aviação, e também já falamos sobre a história da segurança do paciente, vamos entender o que é a cultura de segurança do paciente? A Anvisa define essa cultura de segurança do paciente como um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão em saúde, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção em saúde. E quais são as características dessa cultura de segurança do paciente? A primeira é a responsabilidade. Todos na organização assumem a responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pela segurança dos pacientes e dos familiares. A segunda é a prioridade. É uma cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. A terceira característica é a valorização. Uma cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. A quarta característica é o aprendizado. Uma cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, por exemplo, eventos adversos, aqueles incidentes que causam dano ao paciente, ela promove o aprendizado organizacional. E a quinta e última característica são os recursos. É uma cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. Ao olhar as características do slide anterior, podemos pensar: nossa, que bacana! Mas por que será que a minha organização ainda não tem uma cultura de segurança? A verdade é que uma cultura organizacional eficaz é essencial para o sucesso das iniciativas na segurança do paciente. Mas o que acontece realmente e o que devemos fazer? Esse estudo do Reino Unido traz uma abordagem bem bacana sobre isso. O que acontece é que a cultura não recebe uma atenção adequada da alta gestão, e isso é problemático, dado o papel que desempenha na promoção da segurança. E o que devemos fazer? Incorporar a meta de fornecer cuidados seguros na cultura da organização é um pré-requisito para alcançar melhorias duradouras. E o que mais acontece?
Essa cultura é vista como um conceito nebuloso e não quantificável, embora possa ser definido e, portanto, medido e melhorado. E o que devemos fazer? Para criar ou melhorar a cultura, precisamos entender o que é uma boa cultura de segurança do paciente e como avaliá-la e monitorá-la. E o que mais acontece? Os líderes ainda não conseguem equilibrar as metas e objetivos e evitar a cultura da culpa e da punição. E o que devemos fazer? Os líderes precisam equilibrar as metas e objetivos, evitando a cultura da culpa e negatividade, e garantir os resultados com responsabilidade. No entanto, transformar essa cultura é um empreendimento bem complexo. Ao tentar fazer isso, os líderes do sistema de saúde devem abordar duas questões: definir e medir claramente a cultura e equilibrar uma cultura positiva com a necessidade para a responsabilidade. A falta dessa cultura nas organizações é problemática, dado o papel que desempenha na promoção da segurança. Para melhorar a cultura, entretanto, precisamos entender o que é uma boa cultura de segurança do paciente e como avaliá-la e monitorá-la. E por onde começar a avaliar e monitorar essa cultura de segurança, já que falamos que ela é tão importante? Existem várias ferramentas validadas e disponíveis para medir essa cultura de segurança do paciente, e elas capturam uma ampla gama de indicadores sobre como os profissionais se sentem acerca do tema na sua organização. Apesar de existirem várias metodologias, eu gosto e aplico muito uma em específico, que se chama Hospital Survey on Patient Safety Culture. Essa pesquisa ela foi traduzida e validada para o português através de uma tese de doutorado da Fiocruz. E ela é um questionário que leva de 10 a 15 minutos. Então, os profissionais têm que estar cientes que eles não podem fazer essa pesquisa correndo, com pressa, que eles precisam sentar e ter um tempo, então, para preencher essa pesquisa. Normalmente, as instituições fazem o dia da pesquisa da cultura de segurança ou a semana da pesquisa da cultura de segurança, dependendo do tamanho desta organização. E o importante aqui é ter um máximo de questionários respondidos, uma grande amostra, para que essa pesquisa, então, tenha uma maior confiabilidade. E o que ela avalia? Ela avalia a área e a unidade, o supervisor e o chefe, a comunicação da instituição, a frequência de eventos e incidentes relatados, a nota de segurança do paciente que esse profissional vai dar para a instituição. Ela avalia o hospital, o número de eventos notificados. Ela faz algumas avaliações sobre informações gerais desse profissional que está preenchendo o questionário e pede alguns comentários, então, desse profissional em relação à segurança do paciente. Essa avaliação ela é muito importante porque ela também nos ajuda a entender o quanto as pessoas estão resistentes nessa organização e assim podemos trabalhar nas maiores fragilidades apontadas pelo questionário. E agora vamos falar sobre a resistência no ambiente de trabalho, nos serviços de saúde. E o que é essa resistência? E aí eu pergunto para vocês, quem nunca ouviu esta frase? Mas é assim que sempre fizemos. E algumas pessoas ainda complementam, e não vamos mudar. E isso é bem comum, tenho certeza que muitos que estão assistindo essa palestra já escutaram essa frase. Só que essas são as 6 palavras mais perigosas em relação à prestação de serviços de saúde, pois a mentalidade embutida nessa frase se torna um obstáculo para que as organizações melhorem o seu desempenho, impedindo de se adaptarem às demandas de um mercado que é altamente competitivo. E isso se torna uma barreira
para a sua sustentabilidade. Então, o que vamos fazer com essas pessoas resistentes? Devemos demitir todo mundo? Vamos contratar apenas pessoas que não são resistentes? O que a gente deve fazer? E a resposta é não, a gente não deve demitir as pessoas, a gente não deve trocar e substituir essas pessoas. A gente precisa entender por que as pessoas são resistentes. E a resistência é um modo natural de defesa, então qualquer mudança em qualquer organização, em qualquer ambiente de trabalho, vai gerar um certo grau de resistência. Não tem jeito. O que a gente precisa fazer é aprender a identificar as causas dessa resistência para tratar e lidar com as pessoas mais resistentes, para que assim a gente consiga implantar então as mudanças planejadas na nossa organização. E para trabalharmos essa resistência, precisamos entender de onde ela surge. E hoje eu trouxe 3 pontos principais para discutirmos na palestra. O primeiro é a insegurança. A pessoa tem medo das mudanças e se sente insegura, pois ela já executa aquela atividade há muitos anos e agora precisa mudar. E isso tira ela da zona de conforto e gera medo de não conseguir executar essas tarefas de acordo com as mudanças que estamos estabelecendo. Ela também tem medo de perder o seu emprego ou até de não conseguir aquela promoção que ela espera há tanto tempo. Então, precisamos entender os motivos que levam essa pessoa a se sentir insegura para podermos trabalhar com ela e diminuir essa resistência para implantarmos as melhorias necessárias. O segundo ponto é que essa pessoa ou esse departamento não percebe valor na mudança que estamos propondo. Ele não vê benefícios para o seu trabalho, para a sua unidade, para a organização e nem para o paciente. Então, por que essa pessoa ou departamento vai mudar se ela não enxerga valor nessa nova proposta? E o terceiro ponto é a cultura da culpa e da punição, pois apesar de falarmos muito sobre abordagens positivas, as culturas de segurança que dependem do medo e da culpa estão muito bem documentadas em muitos sistemas de saúde. Os profissionais percebem a culpa de seus colegas, líderes e até de si mesmos, e isso faz com que se tornem mais resistentes. Então, precisamos trabalhar esses 3 pontos principais de surgimento da resistência para conseguirmos implantar as melhorias planejadas e ter uma melhor adesão dos profissionais nas instituições de saúde. E como trabalhar essa resistência nas organizações de saúde? Primeiro, precisamos implantar estratégias, mas essas estratégias devem ser implantadas de cima para baixo, isto é, da alta gestão para os níveis mais baixos da organização, pois na grande maioria dos casos são os sistemas, os procedimentos, condições, ambiente e restrições que os profissionais de saúde enfrentam que levam a problemas de segurança do paciente e contribuem então para gerar essa resistência frente às mudanças. E é por isso que hoje eu trouxe 7 estratégias para trabalharmos essa mudança de cultura nas organizações de saúde. E a primeira estratégia é não fechar os ouvidos. Mas como assim não fechar os ouvidos? É escutar e entender o ambiente de trabalho dessa pessoa, compreender qual sua fonte de resistência, entender por que ela não pode executar essa tarefa da nova forma que estamos propondo, como é o modo que ela sempre executou e ela não quer abrir mão, quais seus medos, quais suas sugestões e principalmente envolva essa pessoa no processo de mudança. E aqui, muito importante, cuidado para não criar a resistência da resistência. Mas o que é isso? Quando já temos um cenário com uma pessoa totalmente resistente e o agente, o gestor da mudança, começa a gerar uma resistência com as ideias dessa outra pessoa, ou dessa área em geral, quando não é só uma pessoa,
todo um departamento que está resistente? E o problema disso é que esse gestor da mudança, que deveria estar com a mente e os ouvidos bem abertos, se fecha para aquela pessoa ou área e começa a ignorar as ideias que vêm dela. E aí, essa pessoa que já era resistente se torna mais resistente ainda. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa envolver as pessoas escutando as suas ideias. E a segunda estratégia é criar um ambiente colaborativo que some as ideias das outras pessoas. Para que qualquer programa seja um sucesso, a equipe da unidade precisa ter informações e ser capaz de fazer sugestões sobre como individualizar esse programa para a sua unidade. Precisamos entender que cada unidade tem a sua própria cultura e algumas pessoas estarão dispostas a tentar algo novo e outras terão dificuldade ou não estarão dispostas a fazer quaisquer mudanças. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Qual das duas opções eu tenho mais chance de implantar um protocolo de prevenção de quedas, por exemplo, na minha organização, com menos resistência? A primeira opção. Se eu chego com esse protocolo pronto e começo a ditar essas mudanças que precisam ser realizadas naquela unidade de um dia para o outro, ou se eu envolvo os membros dessa unidade na construção deste protocolo de acordo com as características particulares da área. Eu tenho certeza que teremos muito mais sucesso na segunda opção, quando envolvemos as pessoas na construção da mudança, porque elas se sentem parte disso e se envolvem muito mais. E a terceira estratégia é uma comunicação transparente. Como estamos lidando com os erros na nossa organização quando acontecem as falhas? E esses colaboradores estão recebendo feedback de como estamos lidando com esses erros? Por exemplo, quando acontece um evento adverso, de que forma isso está sendo tratado? Os profissionais devem ter acesso ao número de incidentes notificados, às suas análises e, principalmente, acesso ao que está sendo realizado para evitar que isso ocorra novamente e de que forma tudo isso está sendo conduzido dentro da organização. Isso é muito importante para que eles se sintam envolvidos por essa cultura de segurança e menos resistentes a mudanças. E a quarta estratégia é o treinamento contínuo e um programa de educação continuada eficaz. E na minha opinião, essa é uma das estratégias mais importantes para criar essa cultura de segurança e reduzir as resistências. Porque quanto mais falamos sobre um assunto, um pouquinho do que foi repassado fica nesse profissional. E aí nós vamos lá e falamos de novo e de novo, até que isso esteja enraizado em toda a instituição e uma cultura de segurança esteja estabelecida. Eu tenho visto em muitas organizações treinamentos apenas na implantação e depois nunca mais isso é falado dentro da organização. E todos esses protocolos, políticas e diretrizes só servem para ficarem guardados numa gaveta, pois ninguém aplica, ninguém sabe o que está determinado neles e aí não temos mesmo como criar uma cultura de segurança do paciente. E a quinta estratégia é implantar a cultura de aprendendo com os erros, evitando a culpa e a punição. Quando acontece algo ruim com o paciente, decorrente de um evento adverso, de que forma estamos lidando com esses erros? Verificamos as falhas nos processos ou procuramos culpados para punir? A forma de conduzir essas falhas diz muito sobre a cultura da nossa organização e também é o reflexo da resistência dos colaboradores. Em culturas que a culpa e a negatividade prevalecem, os colaboradores tendem a ser menos participativos na segurança do paciente e mais resistentes às propostas de melhorias. E, frente a qualquer falha, é fundamental que os profissionais entendam
que a organização precisa da colaboração deles para encontrar as falhas nos processos e não nas pessoas, e que falhas humanas podem sim ser conduzidas por processos mal organizados e sem barreiras de segurança bem definidas. E a sexta estratégia é buscar referências baseadas em evidências científicas, para convencer esses profissionais de que nossas propostas de mudança devem sim ser aplicadas na organização para a melhoria dos serviços prestados e principalmente para garantir a segurança dos profissionais, dos pacientes e dos acompanhantes. Então, devemos buscar artigos científicos, legislações, guidelines, cases de sucesso de outras organizações, entre outros documentos. Tudo isso para mostrar que nossas ideias têm sim uma fundamentação científica e não estamos tirando isso da nossa cabeça. Geralmente, a utilização de evidências científicas é uma poderosa estratégia, pois os resistentes não conseguem manter os seus argumentos frente às evidências científicas e legislações. E a sétima e última estratégia é que para novos projetos escolham-se as melhores equipes. Concentre-se nas unidades e pessoas com maior interesse e maior probabilidade de sucesso. Mas atenção, eu não estou falando que devemos excluir aquelas equipes pouco envolvidas. Estou apenas falando para iniciarmos a implantação de uma mudança, de um novo projeto com os melhores. Por que eu vou escolher para iniciar o meu projeto uma equipe pouco envolvida e que vai ter grandes chances do meu projeto dar errado? Se eu posso escolher aquela equipe que é mais participativa, que já tem um certo grau de cultura de segurança bem estabelecida e que eu sei que vai abraçar o novo projeto e ajudar na implementação. O sucesso inicial dessa unidade pode convencer os outros de que vale a pena usar essa nova estratégia de melhoria. Ou, à medida que a implementação avança e essa nova estratégia se torna uma norma da organização, a pressão de outras unidades pode estimular os resistentes a mudar de ideia. E pegando a deixa do slide anterior da sétima estratégia, eu tenho uma pergunta: e quem é você na sua organização? Você está entre as melhores equipes ou faz parte do time de resistência? Cada vez mais, o mercado de trabalho tem buscado profissionais envolvidos na segurança do paciente. Quantas vagas você viu ultimamente que pediam experiência em segurança do paciente, conhecimento nas normas nacionais e internacionais, em acreditação, gestão de indicadores? Tudo isso porque as organizações buscam cada vez mais profissionais mais preparados e envolvidos na cultura de segurança. E como podemos obter essa experiência? Envolva-se na sua organização com a gestão da qualidade e o núcleo de segurança do paciente. Entre para uma comissão, participe das auditorias internas, faça os treinamentos, ajude a elaborar protocolos. Tudo isso vai contribuir muito para o seu desenvolvimento profissional. Não foram poucas as vezes que profissionais que no início eram resistentes às mudanças, ao sair da organização já acreditada, me procuraram no núcleo de segurança do paciente para solicitar uma carta de recomendação sobre a sua participação na segurança do paciente na acreditação hospitalar. E isso me deixava sempre muito feliz, porque apesar da resistência inicial, as pessoas, ao longo do tempo, com o trabalho da qualidade do núcleo de segurança, incorporaram essa segurança do paciente, essa cultura, e entenderam o quanto isso foi importante para o seu aprendizado profissional. E ao sair, também já tinham uma visão diferente do quanto todas essas experiências que ela viveu na nossa instituição foram importantes para os seus novos desafios no mercado de trabalho. Então, se eu pudesse dar um conselho para cada um de vocês que assistiu essa palestra, se vocês me permitirem, mas eu vou dar mesmo assim, seja um agente da mudança.
Participe, se envolva e ajude a sua organização a obter resultados positivos na segurança do paciente. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida profissional e sempre é tempo de mudar e se tornar mais participativo e mais envolvido. E por fim, eu gostaria de agradecer esse convite muito especial para participar do primeiro congresso online de qualidade e segurança do paciente e parabenizar todos os organizadores por este evento incrível. Eu deixo aqui o e-mail de contato do NQSP Consultoria, caso vocês tenham alguma dúvida, e convido a todos para nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. E mais uma vez, muito obrigada! E aqui temos algumas referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. Para finalizar, o apoio e realização do Congresso.